3 atitudes que vão ajudar você a emagrecer mais rápido. Olá, meu nome é Alexia Kemp e eu emagreci mais de 30 quilos aos 50 anos de idade. Tem 3 coisas, 3 atitudes e diga-se de passagem, não tem a ver com comida, mas essas atitudes é que mantém a minha cabeça boa e também me mantém magra pós 50. Eu emagreci mais de 30 quilos fazendo uma alimentação com poucos carboidratos e jejum intermitente. Também prestando atenção em alguns hábitos da minha vida, como fazer exercícios físicos, musculação, exercício físico de alta intensidade, beber bastante água, dormir bem, tomar sol, coisas básicas. Mas eu coloquei esses hábitos dentro da minha vida e faço todos os dias. Mas nesse vídeo eu queria te falar a respeito de atitudes, de como você tem que se portar para conseguir achar aquilo que é melhor para você. E a primeira atitude que eu acho que é essencial é você aprender a se ouvir, a se entender. Por exemplo, você come alguma coisa que você sente que não te faz bem. Mas como todo mundo fala que aquilo é bom para a sua saúde, um vegetal, uma fruta, alguma coisa, você fala assim, é coisa da minha cabeça. Mas não é. O nosso corpo fala, às vezes até grita. Então, quando você não se sente bem comendo alguma coisa, quando você não se sente bem de alguma forma, procure se ouvir, entenda o que está acontecendo. Para mim, uma das coisas mais gritantes foi justamente quando eu ouvi falar do jejum intermitente e que não há problema nenhum em você treinar, fazer exercícios em jejum. Porque eu gosto de fazer exercícios pela manhã. E eu também não gosto de comer pela manhã, nunca gostei, sempre fui assim desde criança. E todas as vezes que eu me obrigava a comer alguma coisa antes de sair de casa, mesmo que fosse aí, às vezes era uma colherzinha de iogurte, só para o meu marido não ficar me falando nada, todas as vezes, sem exceção, eu me senti mal. Mesmo que eu comesse um pouquinho, aquilo parecia que eu tinha comido uma pratada de alguma coisa. E eu não me sentia bem fazendo exercício daquele jeito. Por outro lado, faço exercícios em jejum, pego pesado, nunca tive problema, nunca passei mal. Então, essa sou eu. Eu funciono desse jeito e eu aprendi a me ouvir. Então, você se entender, você se ouvir, entender como você funciona. Você vai ter que dar um passo para trás, você vai ter que parar, vai ter que silenciar um pouco e entender o que é bom ou não para você. Porque eu tenho certeza que você já tentou emagrecer de várias formas, seguiu um monte de dietas, mas aquilo não era para você. É igual o tal de comer de 3 em 3 horas. Eu seguia dietas assim várias vezes, mas eu acabava até esquecendo de comer. E às vezes o profissional que me passava aquilo, ele me desacreditava justamente porque eu não seguia aquilo direito. Mas aquilo era muito difícil para mim. Então, quando eu aprendi a me ouvir, quando eu vi como eu funciono, as coisas ficaram mais fáceis. Ficou mais fácil de eu escolher o meu próprio caminho, o caminho que me trazia mais bem-estar, mais saúde e, consequentemente, emagrecimento. A segunda atitude que vai te ajudar a emagrecer é você ser crítica. O mercado de emagrecimento, ele gera muito dinheiro. Pode procurar saber sobre isso. Por isso que tem tantos remédios, medicações, cirurgias, fórmulas milagrosas. Então a gente tem que ser muito crítica. Então, por exemplo, eu já conheci pessoas que engordaram mais para poder fazer uma cirurgia bariátrica. Fizeram, deu certo. Mas será que isso é o caminho normal? Também conheci 2 pessoas, inclusive, que morreram em consequência da cirurgia bariátrica. Porque, gente, qualquer cirurgia, qualquer intervenção é um ataque, digamos assim, ao seu corpo. Então, a gente tem que saber se a gente está preparado para aquilo. E pode conversar com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, nem tudo são flores. Então, a gente tem que aprender a ser crítico. Será que não tem um caminho mais tranquilo? Será, no meu caso, a minha crítica veio justamente em cima dessa questão de ter regras para comer de tantas em tantas horas, ter que medir porção. Mas, poxa vida, nós estamos aqui no mundo há quanto tempo? Então, quando eu ouvi falar de jejum intermitente, justamente de você passar longos períodos sem se alimentar, como os nossos ancestrais faziam, que afinal de contas, eles lá nos primórdios, eles sobreviviam da caça. E eles nem sempre tinham caça disponível ali. Então, com certeza, era mais fácil ficar em jejum.
Eu também fui muito crítica em relação a procurar aprender, a entender, porque eu via bons profissionais falando a respeito de jejum e de baixos carboidratos, assim, com muita ênfase e dando valor àquilo, como eu via outros bons profissionais falando que não podia fazer aquilo porque eu ia perder minha saúde. Então eu fui crítica e fui colocando na balança, fui procurando entender. Entender também não apenas o que os profissionais me falavam, mas a história do porquê existe hoje uma pirâmide alimentar com a base como sendo os carboidratos, como se eles fossem o mais importante na nossa vida. E eu vi que pelo menos para mim não é. Mas a história me contou que houve um estudo, que alguém foi pago e que esse estudo foi feito com mais de 20 países e na verdade depois só utilizaram 7 países. Esse estudo é conhecido como estudo dos 7 países para se encaixar na teoria daquela pessoa que estava fazendo a pesquisa. Mas será que isso é válido? E será que isso dá certo para todo mundo? No meu caso não dava. Então ser crítico é essencial para que você ache o seu melhor caminho. E a terceira atitude é se amar. Tenha uma atitude complacente como você mesma, mas no sentido de que muitas vezes você tentou emagrecer, você tentou fazer o melhor para você, mas as orientações que você tinha não estavam certas. Então você não é incapaz. Eu me sentia muito frustrada quando eu voltava num médico, quando eu voltava numa nutricionista e meus resultados eram ruins e aqueles profissionais colocavam toda a culpa em mim, como se eu não tivesse conseguido. Sendo que eu até tinha feito a maior parte certa, então pelo menos um resultado melhorzinho eu tinha que ter. Então, se ame, tá? Se você não conseguiu nada até agora, procure outras informações e entenda, se você fez tudo certo, aquilo não é para você. Se ame a ponto de você procurar com vontade o que é melhor para você e não ouça o que os outros falam. Durante o meu processo de emagrecimento, muitas pessoas até muito próximas a mim, que diziam que queriam o meu bem, elas viravam para mim e falavam que eu não ia conseguir, que eu ia ficar doente, que eu era louca. Chegava a ponto de, por exemplo, eu ia no almoço de família, ficava todo mundo prestando atenção no meu prato, o que eu ia comer, porque eu estava enganando, porque eu não estava seguindo uma alimentação, eu estava tomando remédio, coisas desse nível, sabe? Então eu tive que me amar muito, confiar muito no meu senso crítico e em tudo que eu tinha prestado atenção do meu corpo para seguir em frente. Porque se eu escutasse quem estava à minha volta, eu não conseguiria os meus resultados. E aí entra uma outra coisa também do ser humano, gente. Quando você consegue um resultado que as pessoas à sua volta já tentaram e não conseguiram e você está conseguindo, há uma inveja. E não ache que é inveja branca, não. Há uma inveja mesmo. Tem pessoas que a partir do meu processo de emagrecimento, elas pararam de conversar comigo. E até hoje tem a cara virada para mim, mal me cumprimentam. E se amar também muda a sua vida dentro de casa. Porque com certeza você é mãe, é filha, trabalha fora, tem um monte de responsabilidade. E muitas vezes a gente acha que a gente não pode se colocar em primeiro lugar porque seria egoísmo. Mas na verdade não é assim, eu aprendi a duras penas. Quando você se ama, quando você se coloca em primeiro lugar, quando você se cuida, quando você procura o que é melhor para você, você também se sente melhor, você tem resultados, você se torna uma pessoa mais tranquila, você consegue enxergar as coisas de uma maneira mais legal e você se torna uma filha melhor, uma mãe melhor, uma pessoa mais pronta para resolver os problemas da vida. Então, se amar é muito importante, não é egoísmo. Tem o problema dos outros que acabam não gostando de ver você ter os seus resultados, mas tem também o seu. Você ser uma pessoa melhor. E isso não tem preço. E se amar vai além do emagrecimento. Vai também para aquele lado de você estar bem, se sentir bem. Parece que hoje em dia é natural a gente ter uma dor disso, uma dor daquilo. Mas como seria para você se você acordasse bem e disposta todo dia? Quando eu comecei a emagrecer, eu estava fazendo uma alimentação com poucos carboidratos. Mas com o passar do tempo, eu fui para uma alimentação cetogênica, que é uma alimentação com teor menor ainda de carboidrato. E muitas vezes eu fico até na carnívora, que é sem carboidrato. Mas na cetogênica foi que eu consegui enxergar essa questão de não precisar dos carboidratos. E para mim foi excelente.
porque muito além de emagrecer, quando o corpo fica em cetose, que é o combustível que se usa no lugar da glicose, que vem dos carboidratos, muitas pessoas relatam isso e eu senti na pele, eu sinto na pele. Você se sente melhor, a sua cabeça funciona melhor, você tem mais foco, tem um poder de decisão melhor, o seu humor fica melhor. Então essa é a grande questão de se amar, você se sentir bem, você estar bem. Se você quiser experimentar essa alimentação cetogênica, porque na verdade é muito simples, é você comer aquilo que vem da natureza. Carnes de todos os tipos, ovos, laticínios, aí você tem que ver como que você se dá com os laticínios. Eu, no meu caso, eu diminuí bastante. E verduras, legumes, frutas, é isso. Mas se você tiver dificuldade de entender ou de fazer um cardápio assim, eu tô deixando aqui no link da descrição do vídeo um e-book de receitas cetogênicas. Tem, inclusive, receitas doces também. Então, assim, talvez valha a pena para você entender que não é difícil, mas é porque a nossa concepção hoje em dia de alimentação, de fazer o correto, é diferente. Então eu te indico a dar uma olhada nesse e-book, que eu acredito que ele possa ser o seu pontapé inicial para uma mudança de vida e de saúde e de bem-estar. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, divulgue esse canal. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres como eu que já entraram na menopausa e que acham que não tem mais jeito, que não conseguem mais emagrecer. Mas não é assim. A gente consegue emagrecer e ter uma qualidade de vida muito boa. Eu hoje, com 55 anos de idade, tenho uma qualidade de vida muito melhor do que há 10, 15 anos atrás, que eu já estava em sobrepeso, eu todo dia tinha alguma coisa, um mal-estar, uma dor de cabeça. Hoje em dia é muito raro eu ter alguma coisa assim. Hoje em dia eu me sinto bem o tempo inteiro e nada apaga isso. Obrigada e até a próxima!